Você já se perguntou por que, mesmo com fé inabalável, a prosperidade prometida parece um horizonte distante? Milhões de cristãos oram, doam e buscam abundância, mas se veem presos num ciclo de escassez financeira e espiritual. É uma contradição gritante. Como as Escrituras prometem colheitas fartas, enquanto a realidade de tantos é um solo árido? Este não é apenas um questionamento, é a porta para uma revelação que pode chocar você. Prepare-se para desvendar as amarras invisíveis que limitam seu potencial. Se você está pronto para desvendar essas verdades e transformar sua realidade, inscreva-se agora e ative o sino para não perder nenhuma parte dessa jornada. A verdade é que muitos operam sob uma psicologia bíblica da escassez não reconhecida, um sistema de crenças arraigado que se disfarça de virtude. Não é falta de amor ou fé, mas uma mentalidade subjacente que interpreta humildade como pobreza e desapego como privação. Essa visão distorcida, passada de geração em geração ou reforçada por interpretações equivocadas, age como uma prisão invisível. Ela nos convence de que o sucesso material é menos espiritual ou um sinal de desvio. O que nos impede de prosperar não é falta de bênçãos, mas uma lente turva através da qual enxergamos o propósito divino em nossas vidas. Pense, quantas vezes você ouviu que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Essa frase, frequentemente citada, tornou-se um pilar para a crença de que a riqueza é inerentemente pecaminosa, um obstáculo. Mas e se essa interpretação popular estivesse errada? E se essa visão, em vez de nos proteger do materialismo, na verdade nos aprisionasse num ciclo de culpa e renúncia, afastando-nos da capacidade de criar e gerenciar recursos para o bem? Essa é a armadilha, a ideia de que a pobreza é sinal de santidade, enquanto a abundância é vista com desconfiança. Essa mentalidade de escassez, camuflada de piedade, não só bloqueia a riqueza material, mas também limita nossa capacidade de sonhar, inovar e impactar o mundo. Ela nos ensina a aceitar a falta como destino, a resignar-nos com a mediocridade em nome de uma suposta espiritualidade superior. Mas a Bíblia, lida em sua totalidade e contexto, revela uma narrativa diferente. Uma narrativa onde a prosperidade é ferramenta para o propósito divino, onde a abundância abençoa outros e expande o reino. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, a idolatria que ele pode gerar. Essa distinção crucial foi convenientemente apagada para muitos. O que estamos prestes a desvendar não é uma teologia da prosperidade vazia, mas uma compreensão profunda das verdades bíblicas que foram distorcidas e, em muitos casos, ocultadas. Vamos abrir o véu sobre como essa psicologia bíblica da escassez foi implantada e mantida e por que ela continua a reter milhões em um ciclo de falta apesar da fé. Prepare-se para confrontar mitos e crenças limitantes. A jornada que começa agora irá expor as raízes dessa prisão invisível e pavimentar o caminho para uma liberdade financeira e espiritual que você sempre buscou, mas nunca soube como alcançar. A verdadeira riqueza não é o que você tem, mas o que você se torna. Até agora, desvendamos a prisão invisível da escassez que aprisiona muito sob o véu da fé. Mas qual é a origem dessa distorção tão profunda? A resposta, surpreendentemente, reside em passagens que você provavelmente ouviu centenas de vezes. Versículos bíblicos que, arrancados de seu rico contexto e submetidos a interpretações simplistas e, por vezes, mal intencionadas, se tornaram as correntes mais fortes que amarram a prosperidade. Eles foram repetidos por gerações, cimentando uma mentalidade de falta, justificando a pobreza como uma virtude e, inadvertidamente, roubando a muitos o direito divino à abundância. Prepare-se, pois o que está prestes a ser revelado irá desafiar tudo o que você pensou saber sobre a riqueza e a fé. Pense, por exemplo, na clássica admoestação. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quantas vezes essa frase foi usada para demonizar o sucesso financeiro, para sugerir que o dinheiro em si é um obstáculo intransponível à espiritualidade?
Ou a passagem que declara: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Rapidamente, a pobreza material foi glorificada, confundindo a humildade e dependência de Deus com a ausência de recursos. Essas são apenas duas das muitas pérolas bíblicas que foram polidas de forma errada, perdendo seu brilho original e, em seu lugar, refletindo uma sombra de carência sobre a vida dos fiéis. Mas, e se dissermos que a verdadeira intenção por trás dessas palavras foi completamente subvertida? Quando Jesus falou do camelo e da agulha, ele não condenava a riqueza, mas o apego desenfreado a ela, a confiança na fortuna material em detrimento da fé em Deus. Há teorias que sugerem a agulha como uma pequena porta em Jerusalém que exigia que os camelos se ajoelhassem e se despojassem de suas cargas para passar, simbolizando a renúncia ao orgulho e à sua autossuficiência. E os pobres de espírito não se refere à pobreza material, mas à humildade profunda, à consciência da própria limitação e dependência divina, uma postura que, paradoxalmente, abre as portas para todas as formas de abundância, em vez de fechá-las. A mensagem de Cristo, quando vista em seu contexto original e desprovida das camadas de interpretação humana, não é de escassez, mas de uma vida plena, abundante e generosa. Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. A verdadeira riqueza bíblica não é apenas sobre dinheiro, mas de uma totalidade de bem-estar, saúde, relacionamentos, propósito e, sim, recursos financeiros para cumprir a missão e abençoar outros. A generosidade, aliás, é um pilar central. Dar é o caminho para receber, uma verdade que se perde quando a mente está programada para a falta, para segurar o pouco que se tem, temendo que nunca mais venha. Essa é a antítese do reino. Ainda assim, mesmo compreendendo essas distorções, muitos se perguntam: se a abundância é a promessa, por que não a vejo na minha vida? A resposta não está apenas na reinterpretação, mas na redescoberta de um princípio milenar, um código esquecido que governava a riqueza dos patriarcas como Abraão e Isaque, permitindo-lhes prosperar em terras áridas e em meio à adversidade. Este princípio, obscurecido por séculos de interpretações equivocadas e teologias limitantes, é a chave para desbloquear sua própria herança de abundância. Ele é a ponte entre a promessa divina e a sua manifestação prática. E é exatamente isso que desvendaremos agora. As Escrituras nos revelaram um princípio há muito tempo esquecido, um código de abundância que os patriarcas dominavam. Mas por que essa sabedoria parece tão distante para muitos nós hoje? A resposta não está em um inimigo externo, mas numa prisão mais insidiosa, aquela construída dentro da sua própria mente. Esta é a armadilha mental, um complexo sistema de crenças e padrões de pensamento que age como um bloqueador invisível, impedindo que a provisão divina flua livremente. Não se trata de falta de fé, mas de uma fé mal direcionada, programada para a escassez por anos de condicionamento sutil. É um paradoxo cruel. Quanto mais você busca certa espiritualidade, mais se afasta da prosperidade que Deus deseja. A neurociência moderna nos mostra que cada pensamento, cada emoção repetida, esculpe caminhos neurais em nosso cérebro. Quando vivemos imersos em um ciclo de preocupação com dinheiro, de crenças limitantes sobre não ter o suficiente ou não merecer, estamos literalmente reescrevendo o hardware do nosso cérebro para operar no modo de escassez. É um ciclo vicioso. A mente programa-se para ver a falta e, em resposta, vai confirmar essa percepção. Não é misticismo, é a ciência da mente em ação, influenciando sua realidade material. Sua mente torna-se um campo fértil para a dúvida e a restrição, uma frequência que repele a abundância que você almeja. E as falsas noções de santidade que se infiltram nesse processo? Muitos de nós fomos ensinados, de forma explícita ou implícita, que a pobreza é um sinal de virtude, que o dinheiro corrompe, ou que ser desapegado significa rejeitar a riqueza material. Essa distorção, muitas vezes bem intencionada, cria um conflito interno profundo. Sua alma anseia pela plenitude, mas sua mente, condicionada a associar prosperidade com impureza,
ergue barreiras invisíveis. Você se sente culpado por desejar uma vida confortável, por querer mais, o que sabota qualquer tentativa de manifestar a abundância. Se este conteúdo ressoa com você, se está enxergando essas armadilhas, por favor, deixe seu like e um comentário. Isso nos ajuda a levar esta mensagem transformadora a mais pessoas. A culpa e o medo são os carrascos silenciosos dessa armadilha. A culpa por talvez não ser santo o suficiente para merecer, ou o medo de que, ao ter mais, você se afaste de Deus ou perca sua essência espiritual. E esses sentimentos são ferramentas poderosas que sabotam a fé na abundância divina. Eles nos prendem em um ciclo de autojustificação da falta, onde a pobreza se torna uma prova de humildade e a prosperidade uma tentação a ser evitada. É uma teia complexa de crenças, onde a busca espiritual profunda se choca com a manifestação material, criando uma dissonância que impede o fluxo da bênção. Mas e se eu lhe dissesse que tudo isso é uma ilusão, uma programação que pode ser desfeita? Perceba que essa armadilha não é um castigo divino, mas uma construção mental, reflexo de interpretações distorcidas e medos arraigados. Você não está condenado à escassez, está apenas operando em um programa não desenhado para sua verdadeira herança. A boa notícia é que, assim como um software, essa programação pode ser atualizada. Existe um interruptor mental, um princípio que, uma vez compreendido e aplicado, pode reconfigurar sua mente para a abundância. É a chave para desbloquear o fluxo do dinheiro divino, para alinhar sua fé com sua realidade material e viver a plenitude que sempre foi seu direito. Prepare-se, pois o que está prestes a descobrir mudará sua relação com Deus e com o dinheiro para sempre. A chave para ativar esse interruptor mental, para transcender de vez a armadilha da escassez, reside em um conceito tão antigo quanto a própria fé, mas muitas vezes esquecido: a mentalidade do reino. Não é apenas uma teoria, mas um framework poderoso, uma lente através da qual você passa a enxergar o mundo e sua relação com a provisão divina. É a compreensão de que somos herdeiros de um reino que não conhece limites, onde a abundância é a norma e a escassez é uma anomalia. Essa mentalidade nos tira do modo de sobrevivência e nos eleva a uma perspectiva de cocriação e gestão. Ela nos conecta diretamente à fonte inesgotável que governava a prosperidade dos patriarcas, um princípio esquecido que, quando descoberto, desbloqueia um fluxo divino em todas as áreas da sua vida. No coração da mentalidade do reino pulsa a generosidade e a fé ativa. Contrariando a lógica mundana que prega a acumulação, a sabedoria divina revela que é no ato de dar que verdadeiramente recebemos. Não se trata de uma transação mecânica, mas de um princípio espiritual profundo. A semente plantada retorna em colheita abundante. Sua fé não é um mero assentimento intelectual, mas uma força dinâmica que se manifesta em ações, em semeadura, em confiança inabalável na fidelidade de Deus. Ao praticar a generosidade com um coração alegre, você não apenas abre espaço para o novo, mas ativa uma lei universal de multiplicação que transcende as crises econômicas e as limitações humanas. Mas a mentalidade do reino não é apenas sobre espiritualidade, é também sobre gestão sábia. Os patriarcas não eram apenas homens de fé, mas administradores astutos dos recursos que lhes foram confiados. Eles entendiam que a prosperidade não era para o consumo egoísta, mas para a expansão do reino e para o bem-estar da comunidade. Isso implica em desenvolver a disciplina financeira, em planejar com sabedoria, em investir com discernimento e evitar o desperdício. É a habilidade de ver além do imediato, construir legados, multiplicar o que se tem, por menor que seja, através de princípios de mordomia que honram a Deus e abençoam o próximo. As Escrituras estão repletas de homens e mulheres que ativaram esse fluxo divino. Abraão, que com uma promessa de multiplicação deixou tudo. José, que transformou a escassez de uma nação em abundância através de gestão estratégica. Davi, de pastor a rei, gerenciou um vasto império com sabedoria. Salomão, cuja sabedoria trouxe riquezas incalculáveis, paz e prosperidade.
e até a viúva de Sarepta, que na extrema pobreza ofereceu o pouco que tinha e viu sua botija de azeite e farinha não se esgotarem. Essas não são histórias isoladas, mas manifestações de princípios atemporais: fé ousada, obediência, integridade, visão de longo prazo e dependência contínua da orientação divina. Como você pode aplicar esses princípios hoje para ativar o fluxo divino em todas as áreas da sua vida? Comece mudando sua perspectiva. Troque o medo da perda pela expectativa da provisão. Substitua a mentalidade de não tenho o suficiente pela gratidão e fé no que está por vir. Pratique a generosidade deliberada, não como sacrifício, mas como um investimento no reino. Gerencie seus recursos com sabedoria, buscando conhecimento e discernimento. Permita que sua fé seja o motor de suas ações, não apenas uma crença passiva. Ao fazer isso, você não estará apenas buscando dinheiro, estará alinhando-se ao propósito maior para o qual foi criado. Sua vida se tornará um testemunho da abundância do reino, desbloqueando um futuro onde a prosperidade geral não é um sonho, mas uma realidade tangível, um reflexo do seu destino divino.